Boa tarde, é uma satisfação apresentar para vocês o professor Manuel Baltazar Batista da Costa. Baltazar é agrônomo formado pela Exalc, USP, e ele tem um doutorado em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Paraná e é uma das referências nacionais, eu diria até latino-americana, na agroecologia. Daí porque estamos aproveitando a passagem dele aqui por Salvador para participar do seminário, segunda-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa, para, no caso, fazer esse diálogo com os estudantes da disciplina ACCS, do Instituto de Química, mas também para dialogar com colegas e agrônomos e também com outras pessoas da universidade e fora da universidade. Então, é uma satisfação muito grande, porque o Baltazar, inclusive, foi um dos iniciadores do movimento nacional pela agricultura alternativa nos idos final dos anos 70, início dos anos 80, e tem muita história, muito trabalho desenvolvido ao longo desses anos em prol de uma perspectiva de um modelo diferente de agricultura, mas também de sociedade. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aí fazendo essa discussão, né? Só que o Altino exagerou um pouco, né? Eu sou uma das pessoas que venho aí nessa agroecologia, não estou com essa bola toda, não. Mas a gente teve muita sorte, né? Eu me formei em agronomia pela Exalc, e quando eu saí da Exalc, eu fui trabalhar em planejamento, né? E eu comecei a ter muita dúvida que aquilo que a gente punha no papel e o que acontecia no campo, né? Como é que era essa realidade? E daí a gente foi se juntando a muitas pessoas dessa época, né? Tinha o Yoshio Suzuki, que é um agrônomo que trabalhava na Cutia, que era uma dos caminhões aí do agronegócio de hoje, né? Que a gente conhece como agronegócio, mas era um agrônomo que começou a fazer agricultura orgânica que ele tinha aprendido no Japão, né? Daí tivemos muita sorte também que a gente formou um núcleo de agroecologia na IASP, porque também a Associação de Agrônomos daquela época era muito conservadora e um pessoal mais progressista ganhou esse espaço politicamente e a gente montou dentro da IASP um grupo de agricultura alternativa. Daí descobrimos a doutora Ana Primavesi, que ela estava se aposentando no Rio Grande do Sul, né? A gente sabia que ela estava vindo para São Paulo, fomos procurá-la, né? Era uma época que o José Lutzenberger estava em muita evidência, né? Era um contestador desse modelo também. Para quem não sabe, o Lutzenberger foi um agrônomo que trabalhou numa dessas multinacionais do veneno, depois rompeu com essas multinacionais e começou esse discurso aí, na época a gente chamava agricultura alternativa, né? O que era essa agricultura alternativa? Eram as diferentes escolas que vinham na contracultura da agronomia, né? Tinha o pessoal da agricultura natural, ligado ao Japão, né, que lá tinha o Dr. Shiro Miyazaki, que foi um pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, que trabalhou muito com adubos verdes, com feijão, foi uma das pessoas que trabalhou na introdução da soja no Brasil, né, que também começou nessa linha orgânica, né, teve no Japão e começou esse movimento da agricultura natural, como eles chamam no Japão. Em São Paulo, ali nos anos 70 e poucos, alguns colegas da Alemanha vieram e fundaram o Instituto Biodinâmico, né, que trabalhava nessa linha da escola da biodinâmica, né, da antroposofia e tudo mais, né? E aí foram surgindo esses movimentos e nós fizemos um núcleo de agricultura alternativa dentro da IASP e começamos aí a contestar um pouco aquilo que a gente tinha aprendido na escola, essa agronomia convencional, né? E por aí fomos. Daí eu lembro que nos anos 80, nesse movimento de contestação, primeiro a gente ganhou a Associação de Agrônomos de São Paulo, daí no Rio de Janeiro também um pessoal progressista ganhou a associação, no Paraná, no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, então, e depois a gente conseguiu se instalar na FAIAB, que é a Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil, né? Então, nos anos 80, foram feitos 4 grandes encontros de agricultura alternativa, eram os EBAs, que a gente chamava, né? Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa. O primeiro foi em Curitiba, esse bem me lembro, em 81, eram umas 400, 500 pessoas. O segundo foi no Rio de Janeiro,
promovido lá pelo pessoal da Embrapa, da Pesagro, né? Que já foi um encontro aí que teve 700 pessoas. O terceiro EBA foi em Cuiabá, já tinham 3.000 e tantas pessoas já contestando, e aí já começaram a se aproximar os agricultores também, porque nesse primeiro momento era mais um movimento de agrônomos, né? E depois foi se envolvendo agricultores, grupos organizados, sindicatos, né? E nessa época também, do terceiro EBA, estava voltando para o Brasil o Jean-Marc van der Weyde e o Silvio Gomes de Almeida, que vieram a constituir a SPTA no Rio de Janeiro, né? Assessoria e Serviços a Projetos de Tecnologia Alternativa, né? E essa SPTA, nos primeiros passos, funcionava dentro da FASE, né? Federação dos Órgãos de Assistência Social e Educacional, e num segundo momento, pelo tamanho que eles criaram, eles se constituíram numa unidade, né? E eu lembro que o quarto EBA já foi nos anos de 88, 89, já foi no Rio Grande do Sul, foi um encontro que teve mais de 5.000 pessoas, né? E aí envolvia agrônomos, envolvia veterinários, técnicos da área social, né? E por aí foi, né? Agora, esses movimentos todos, quer dizer, começaram a surgir várias experiências, né? No Rio de Janeiro se constituiu uma primeira feira de produtos orgânicos, em São Paulo a gente constituiu uma feira dentro do Parque da Água Branca, que tem até hoje também de produtos orgânicos, né? No Rio Grande do Sul tinha a Colmeia, né? Que era uma associação de pessoal preocupado com a saúde humana, mas que eles tinham muita preocupação com o agrotóxico no alimento, né? E foram também indo para esse movimento da agricultura, à época alternativa, né? E já nos anos 90, uma relação da SPTA com um dos maiores pesquisadores dessa área, que é o Miguel Altieri, né? Que é professor em Berkeley, na Califórnia, mas ele é chileno, né? Então, eles constituíram os primeiros trabalhos aqui disso que se chama agroecologia, né? Então, antigamente era biodinâmica, orgânica, natural e tal, e isso foi evoluindo para isso que a gente conhece hoje por agroecologia, né? Eu vou fazer uma contestação, umas colocações desse conceito de agroecologia e depois abrir a discussão para aí questionamentos que vocês queiram colocar e tudo mais, né? Se a gente pensar um pouco a agricultura, né? Vamos pensar que uma propriedade agrícola, qualquer que seja ela, né? Pode ser uma propriedade de 10 hectares, ou de 20 hectares, ou de 50 hectares, ou qualquer seja o tamanho, né? É isso que a gente chama um sistema, né? Um sistema agrícola, né? Essa propriedade pode ter lá uma área plantada com milho, pode ter uma área plantada com feijão, né? Pode ter uma área de mata, de conservação de mata, pode ter um eucalipto, né? Quer dizer, tem uma série de atividades que é aquilo que a gente chama os componentes vegetais do sistema, né? O subsistema vegetal, né? Essa propriedade também pode ter uma série de explorações animais, né? Pode ter bovinos de leite, pode ter aves, né? Pode ter suínos, né? Essas canetinhas, eu tentei umas aí. Pode ter suínos, bovinos, quer dizer, então tudo que a gente vê nesse segundo bloco é aquilo que a gente chama o subsistema animal, né? E dentro dessa propriedade, aí você tem o fator humano, né, que é o proprietário, a decisão sobre a coisa, e tem o fator econômico, né, que é o subsistema socioeconômico, né? O que é isso, né? Por exemplo, aí a gente precisa diferenciar um pouco que propriedades nós estamos falando, né? Você tem desde uma grande propriedade, de um grande latifúndio, né? De um grande empresário que tem muita terra, e geralmente o dono ele tem a gestão e tal, mas ele tem uma série de empregados que fazem esse sistema funcionar, né? Você tem, por outro lado, é onde eu trabalho mais hoje, por ideologia, por compromisso e com tudo mais, as propriedades da agricultura familiar, né? Que historicamente são fundamentais nesse país. Hoje 60%, 70% daquilo que a gente consome no mercado interno vem da agricultura familiar, né? Então, é o arroz, é o feijão, é o ovo, é só as verduras, muitas frutas, né? Mas a propriedade
familiar, qualquer que seja o tamanho, geralmente a gestão e o trabalho também são a própria família que faz, né? Eles que tomam a decisão do que plantar, do que fazer e tudo mais, é a família que faz todo, né? Bom, então isso é o que a gente chama um sistema agrícola, né? Que tem seu mundo vegetal, tem seu mundo animal e tem sua dimensão socioeconômica, né? Bom, esse sistema para funcionar, ele está em cima de uma realidade física, né? Tem toda a parte de solos, né? Tem a parte de águas, algumas têm água, outras não têm. Por exemplo, quem está no semiárido, o fator hídrico é uma das coisas de maior escassez, né? Quem está numa região de maior pluviometria, maior chuva, não é um fator limitante, né? Você tem solos, desde solos de alta fertilidade, né? Solos que você não precisa pôr nada, porque o que você plantar dá, né? E tem solos, às vezes, muito pobres, que você precisa ir melhorando essas condições de solo para fazer algum tipo de produção em cima disso, né? Mas esse componente que a gente chama, né? Esse sistema produtivo funciona em cima de uma base de recursos naturais que dá suporte a essa produção, né? E mais coisas, quer dizer, esse sistema para funcionar, ele tem uma porção de coisas que vem de fora, né? Às vezes ele precisa de semente, então ele compra uma semente de milho, uma semente de feijão, uma semente de arroz, né? Quer dizer, a parte de genética que vem para dentro do sistema para esse sistema funcionar, né? Esse sistema para funcionar, às vezes, o solo é muito fraco, essas coisas, você precisa dos fertilizantes, né? Então aí você tem desde os fertilizantes químicos, né? Os NPKs da vida, nitrogênio, fósforo, potássio. Mas às vezes o agricultor está numa situação que tem uma fonte de fertilizantes naturais. Eu, por exemplo, morei num sítio em Itapevi, que eu morava perto de um frigorífico. E tinha muito abate de animais e sobrava aqueles estercos, aquelas barrigadas todas. Para mim era uma fonte de matéria orgânica, eu ia ao frigorífico, pegava esses resíduos e levava para a propriedade como um sistema produtivo. Mas de qualquer coisa tem a questão dos fertilizantes, tem a questão da genética, né? Pensando numa grande propriedade, às vezes o fator trabalho não está aqui dentro. Então ele contrata mão de obra, então tem uma entrada de trabalho, né, nesse sistema, né? Às vezes é o diarista, às vezes é o mensalista. Aqueles sistemas antigos, aqui vocês têm o cacau aqui perto, nós tínhamos o café e tudo mais, que tinha toda uma infraestrutura para o trabalhador morar na propriedade, né? Tinha suas casas, suas condições e tal. Depois, a partir dos anos 70, com essas leis trabalhistas, esses crimes que se fizeram aí na produção agrícola, começou um processo de expulsar o trabalhador do campo. Em muitas situações hoje, para você operar um sistema desse, você traz trabalhadores de fora diariamente. Lá em São Paulo, por exemplo, é o que a gente chama o boia fria, né? Quer dizer, o setor de cana, que tem muita atividade, mas toda semana vem aqueles caminhões, todo dia, 5, 6 horas da manhã, vem aquele caminhão com uma série de trabalhadores braçais que trabalham o dia inteiro lá e voltam para a cidade, né? Porque essa questão das relações trabalhistas, direitos trabalhistas e tal, os agricultores foram expulsando os moradores da propriedade e começaram a contratar para fazer esse trabalho. Mas, de qualquer forma, tem o trabalho que tem essa entrada, né? E outra coisa é o capital, né? Em muitos sistemas, o dono da terra tem os recursos necessários para fazer esse sistema funcionar. Em outras situações, ele precisa ir ao banco, tirar um financiamento para comprar semente, para comprar adubo, para comprar óleo diesel, para comprar... Então, tem a questão da entrada de capital também, né? E por aí vai, né? Então, esse sistema para funcionar, primeiro a gente precisa avaliar qual a relação desse sistema com o meio onde ele está inserido, se essa relação é positiva ou negativa, e mais à frente eu vou colocar que são altamente negativas essas relações desses sistemas capitalistas modernos com o meio ambiente, que a gente está devastando e destruindo tudo, né? E aqui também, nessa relação de entradas, a depender de como você organiza esse sistema internamente, você vai precisar mais coisas de fora ou menos coisas de fora, né?
Vou dar um exemplo. A gente vê, às vezes, grupos de agricultores familiares, tradicionais, de algumas regiões aqui, que produzem sua própria semente de milho. Então, eles plantam milho, vendem o milho, mas guardam a semente para plantar no ano seguinte, né? Então, não tem essa entrada da semente, porque eles têm sua própria semente, né? Agora, esses sistemas mais modernos, com essa entrada dessa genética, primeiro o híbrido, né? Que o híbrido você cruza duas espécies, a primeira geração se altera totalmente a composição genética dessa população, né? Então o agricultor todo ano tem de comprar semente para fazer sua produção, porque você tem de fazer a semente macho com a semente fêmea, que daí vão cruzar, dá o que a gente chama o F1, a primeira geração, que é uma geração homogênea, mas se você for mudando para a segunda geração, já vai alterar muito essa semente. Hoje, e agora, mais uma questão grave, eu vou tratar isso mais à frente, se a gente tiver tempo, é a questão dos transgênicos, né? Quer dizer, sempre a gente conhece as coisas aí, de que se conhece a agricultura há 10 mil anos atrás, né? Começou na Mesopotâmia, veio pela Grécia, por Roma, pela Europa, foi para os Estados Unidos. Quer dizer, esse caminhar da humanidade em cima dessa agricultura nas diferentes regiões do mundo. Se vocês quiserem ler um livro muito interessante, é um livro do John Perlin, chama História das Florestas. Ele faz uma leitura da agricultura desde os seus primórdios até a atualidade, mostrando quantos desastres ocorreram no mundo por causa de uma agricultura mal feita, né? A gente ouve falar da Grécia, né? Primeira civilização grega e segunda civilização grega, né? Para mim, sempre a primeira civilização grega e a segunda civilização grega eram questões políticas, né? Mas não. É que a primeira civilização grega, a Grécia era um país muito fértil, terras muito férteis, né? Os solos mediterrâneos, que a gente chama, né? De origem de rocha calcária e tal. Mas eles foram plantando, queimando, acabando com tudo, a erosão foi levando a terra boa. E quem já viajou pela Grécia em períodos recentes, a gente vai ver que são muitos morros de pedra. E as terras boas foram todas levadas para as baixadas. Tem cidades gregas hoje, que estão a 6, 8, 10 quilômetros do mar, que as primeiras referências a elas eram porto. Os navios ancoravam ali. E pelo mau uso, pela devastação, foi assoreando, e as cidades foram ficando no interior, né? E aumentando a área cultivada. Então esse livro do John Perlin dá muito essa leitura dessa ação humana sobre a natureza no planeta inteiro. Alguns lugares com muitos desastres e um ou outro lugar com algum sucesso, né? Então, você tem às vezes aqueles terraços irrigados da Ásia, né? Que o pessoal aprendeu a usar muito bem a água para fazer altíssimas produções, mas sempre, nem todas as populações tiveram esse sucesso, né? E no caso brasileiro, se vocês quiserem ver também os desastres que nós já promovemos nesse país, né? Vocês leem um livro do A Ferro e Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica. É do... Hã? Ai, como é que é o nome dele? O Orrendim. Então, 2 livros que eu sugiro, se vocês quiserem ler um pouco da história da agricultura no mundo, né? E Orrendim. E no Brasil, né? O Orrendim é a Mata Atlântica, Ferro e Fogo, e o outro é o John Perlin, né? A História das Florestas, né? Que mostra um pouco esse impacto da agricultura sobre a natureza, né? Mas de qualquer forma, então voltamos ao nosso sistema, né? Então nós temos esse sistema que, para funcionar, a depender de como a gente organize ele, você vai precisar mais coisa de fora ou menos coisa de fora. E mais à frente, quando eu for tratar da agroecologia, eu vou voltar nisso aqui. Quer dizer, a depender de como você organiza esse sistema, você precisa muito menos coisa de fora, porque você equilibra internamente. E aqui tem uma coisa ainda mais grave, que são os tais dos agrotóxicos, né? Então, essa indústria química, né? Para quem não sabe, os agrotóxicos começaram a guerra química. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essas indústrias químicas começaram a testar veneno para matar gente, né? Eram os clorados, isso e tal. Depois, com a evolução disso,
esses venenos, né, passaram a ser usados na agricultura, né? Então, foram o que a gente chama, nós chamamos de agrotóxicos, né? Mas a agricultura convencional chama de defensivos agrícolas, né? Eu quero só contar uma história para vocês. Outro dia eu peguei um taxista em São Paulo, né? E fui caminhando com ele na rua, e ele me contando, pô, Baltazar, eu tenho um problema sério de saúde, eu tenho uma tremedeira, e meu fígado não sei o que e tal. Ele foi falando aquilo, eu falei, isso me parece esse sintoma de agrotóxico, né? Daí eu perguntei para ele, o que você fez na vida? Onde você nasceu? Como é que você trabalhou? Ele falou, olha, eu nasci em Marília, lá no interior de São Paulo. Meu pai era plantador de algodão. Eu ajudei muito ele a plantar algodão. E para quem não sabe, algodão usa muito veneno, né? E tal. Eu falei, olha, cara, eu vou te dar uma sugestão. Porque nós agrônomos, eu brinco muito que a agronomia é aquela ideologia do adubo, veneno e máquina, adubo, veneno e máquina, adubo, veneno e máquina. É isso que a gente aprende na escola, né? E sai essa ideologia do adubo, veneno e máquina, né? E na área médica também, quer dizer, o pessoal da medicina aprende a tratar um problema de fígado, um problema de rim, um problema de coração, mas nunca isso é associado com o agrotóxico. Então, nessas regiões de agricultura muito intensiva, né, é um problema sério. Então, daí eu falei para esse cara, eu, se fosse você, ia na Unicamp, tem um hospital especialista em toxicologia humana, dei o nome do médico, Ângelo Trapé, é um amigo meu, né? E eu, se fosse você, ia lá se consultar. E não vi mais, passou umas 2, 3 semanas, ele me ligou. Baltazar, você me deu uma grande dica, porque eu fui lá e realmente eu estou intoxicado de veneno fosforado de quando eu trabalhava com algodão há 20, 30 anos atrás, né? Então, como essa questão é perigosa. E depois tem um outro depoimento de uma menina do Rio Grande do Sul, Mara Regina Cagliari Tagliari. Ela trabalhou muito tempo em maternidade, né, lá no Rio Grande do Sul. E daí, os agricultores, os filhos de agricultores começaram a nascer crianças sem cérebro, ancéfalas, né? E ela foi indo, o que era? Durante a plantio dos agrícolas, os agricultores, tanto o homem como a mulher aplicando veneno, o marido fecundava a mulher, a hora que ela paria, a criança nascia sem cérebro por efeito do agrotóxico, sabe? Então tem coisas desses venenos agrícolas que não estão por cima, mas como é complexa essa questão e como isso é preocupante nessa sociedade moderna, né? Em cima dessas práticas, que a indústria vem aí nos empurrando isso goela abaixo, né? E a gente não pode se esquecer que a indústria do veneno é a mesma indústria do remédio, né? Você tem um remédio da Bayer, você tem um veneno da Bayer. Você tem um remédio da BASF, você tem um veneno da BASF, né? Então, é a mesma indústria química que faz o agrotóxico, não é na mesma fábrica tal, mas é o mesmo grupo econômico, né, que atrapalha a questão do veneno e a questão do remédio, né? Bom, mas continuando no nosso sistema, né? Então aqui temos o sistema, as entradas que a gente pode resolver, e depois tem as saídas desses produtos, né? Aqui sai o quê? Saiu a cana, sai o café, sai a laranja, sai o algodão, sai a verdura, sai as frutas, né? E o que ocorre? Antigamente, os agricultores ou os grupos processavam esses alimentos, lembra que fazia farinha caseira, aqueles tachos. Eu, quando era criança, vivia na fazenda com o tio meu, mexi muito tacho para fazer goiabada, fazer marmelada e tudo mais, né? Fazia a manteigueira, tinha aquelas manteigueiras da Alfa Laval que você ficava a bater. Hoje não, hoje são as indústrias que compram tudo isso, né? Então hoje, basicamente, as leis de processamento de alimentos em países como o Brasil criam todas as restrições para os agricultores não processar seus alimentos. É diferente, por exemplo, da Europa. Quem já viajou pela Europa, Alemanha, Suécia, Dinamarca e tal, você vai andando na estrada, você tem muito produto artesanal, seja derivados de frutas, seja derivados bebidas, queijos, laticínios, tal. É feito com qualidade, é feito,
mas se permite que os agricultores processem sua produção e vendam diretamente. Aqui, para nós, as leis são tão rígidas que os agricultores não conseguem processar esses alimentos, né? Então, fica esse processo. Então, quer dizer, aqui então surgiram as indústrias processadoras de alimentos, né? As grandes usinas, os grandes laticínios, as grandes fecularias e tudo mais, né? Bom, e esse sistema tem mais alguma coisa, o que a gente chama as relações suprassistema, né? O que é isso? Primeiro, o clima, né? Em que clima nós estamos para fazer esse tipo de agricultura? É muito diferente de vocês aqui que estão no semiárido, que tem toda uma condição de muita luminosidade, muita calor, mas muita restrição de água, né? Que precisa... Então, o sistema aqui do semiárido tem de ser organizado segundo a ecologia do semiárido, né? É diferente, na mesma latitude de vocês, nós temos a Amazônia, né? Pensando aqui em termos de Brasil, né? Mais ou menos isso. Aqui temos semiárido, que é uma região com resíduo muito grande. Agora, nessa mesma latitude, você tem a Amazônia, que é uma região com uma ecologia que tem excesso de água. Em muitas situações, a produção na Amazônia é como você trabalhar os excedentes de água, porque as temperaturas são a mesma, tal, né? Você tem uma região do Planalto Central, aqui do centro, tal, que você tem períodos de chuva, 6 meses do ano com chuva, e 6 meses do ano sem chuva, né? Então, como você organiza ecologicamente um sistema nessa ecologia? E aqui de São Paulo para baixo, ou do Trópico de Capricórnio para baixo, né? Você tem o sul do Brasil, onde praticamente você tem chuva o ano inteiro. Você tem as chuvas muito melhor distribuídas durante o ano. Então aqui já te permite, por exemplo, você fazer uma agricultura de primavera e verão e uma agricultura de outono e inverno. Tem de tomar cuidado com a geada, com as temperaturas muito baixas. Mas o tipo de cultura, o tipo de frutas, tal, são distintas dessas que a gente usa aqui, por exemplo, no Sudeste, né? Mas são distintas do Centro-Oeste. Quer dizer, mas o que eu quero colocar? A agricultura tem de estar muito adaptada a cada ecologia, né? E esse discurso da agricultura, da tecnologia, da ciência, a gente começou a artificializar muito o meio. Então, você está trabalhando numa região que não tem água, você faz irrigação. Você está trabalhando numa região que é muito fria, você faz uma estufa para reduzir o problema do frio. Ou com o calor, eu tive em umas regiões do Mato Grosso que eram tão quentes que a criação de avicultura precisava ter uma refrigeração para os frangos suportar aquela temperatura, senão morriam com a temperatura, né? Então, é uma artificialização tão grande, mas pensando, então tem um clima que é um determinante fundamental desse sistema, né? E depois tem todas as políticas públicas, por exemplo, os mercados, aonde nós estamos produzindo, para quem vai consumir. Você está na Amazônia, você não tem mercado como quem está ali no interior de São Paulo, ou aqui próximo de Salvador, que você tem um grande mercado de consumo, né? Então, tem a questão do mercado, tem a questão das políticas agrícolas, né? Tem a questão do crédito rural, se tem crédito ou não tem, se tem assistência técnica ou não. Agora mesmo eu estou acompanhando de longe, mas vocês estão... Parece que está se fechando o EBDA, quer dizer, uma estrutura que historicamente deu uma grande contribuição, quer dizer, está se acabando com o serviço de pesquisa e extensão nesse estado. Como é que vai ser isso, né? Então, é um pouco isso, gente, que eu diria que é um sistema agrícola, né? Então, aqui o subsistema dos recursos naturais, né? Aqui o subsistema socioeconômico, político e a ecologia, né? Entradas e saídas, né? Então, o que é essa nossa agroecologia, né? A nossa agroecologia pensa isso. Primeiro, não podemos ver a agricultura sobre o cara que só vê a química do solo, é só o adubo, é só o outro. Não, é muito mais que isso, né? A gente entrando num sistema, precisa ver que tipo de planta ele está cultivando, que tipo de animal ele está explorando, qual a adequação dessas plantas e desses animais a essa ecologia, que tipo de solo ele tem na propriedade, é um solo de alta, de média ou de baixa fertilidade, né? É um solo plano ou relevo inclinado, porque
Porque relevo inclinado, você não pode estar mexendo toda hora. Você tem de ter um outro tipo de cultivo, né? A gente tem a questão da disponibilidade de água, seja a água que venha das chuvas, né? E a água que tem no ambiente. Então tem rios, tem riachos, tem açudes, tem a mata para conservar essa água. Na realidade, nós estamos desmatando tudo para fazer agricultura e acabando com a água na agricultura. Quer dizer, uma parte que eu queria fazer, nós estamos indo para uma catástrofe ecológica que a gente não está se dando a dimensão que são essas mudanças climáticas, né? Quer dizer, as chuvas estão... Eu me formei em 68, em São Paulo, eu não sei se eu falei isso aqui, em São Paulo me orientavam para, olha, aqui em São Paulo, o melhor período de você plantar milho, feijão, essas coisas, é a partir de 15 de setembro. O feijão até um pouco antes, porque você tinha menos chuva, e você cultivava o feijão, depois vinha com milho no meio e tal. Hoje, 50 anos, pensando ecologicamente em termos de muito pouco tempo, não se consegue plantar antes de novembro. Não chove mais em setembro, não chove mais em outubro. Aqui Então, o que a gente está observando em âmbito mundial, né? Nós estamos devastando os recursos florestais, desmatando tudo para fazer agricultura, e vem esse discurso do Brasil exportar para não sei o quê, desmatamos a mata. O Planalto, a Mata Atlântica já foi mais de 90%. Sobra aí 5 a 7% de Mata Atlântica, que o resto a gente acabou com tudo. O Cerrado, nós já desmatamos 50% ou mais. Quer dizer, e agora estamos adentrando na Amazônia. Já destruímos 20% da Amazônia. E as previsões, se a gente acabar com a Amazônia, toda a América do Sul vai virar uma grande savana, um clima semiárido em toda a América do Sul. Vai afetar todos os países. E essas mudanças climáticas já estão ocorrendo. Excesso de chuva ou falta de chuva, excesso de calor ou falta de calor. Os extremos climáticos estão cada vez mais graves, né? E por que isso? Uma das questões é que nós estamos tirando um carbono do subsolo, que estava aí há milhões e milhões de anos, e trazendo para a superfície para acionar nossos automovinhos, que é o petróleo. Petróleo, o que é? Eram biomassas que foram enterradas em períodos muito antigos, né, nas mobilizações de crosta terrestre e tudo mais, e agora descobriu a finalidade dele para acionar motor a combustão. Estamos tirando esse petróleo, usando nos nossos automóveis. Com isso, nós estamos emitindo os gases de efeito estufa, né, e impedindo, porque a história que a gente conhece entre o calor e um pouco voltava para o universo. Agora, com essa camada de impermeabilização, esse calor do solar entra e não sai todo ele, acumula e está aquecendo o gama. Você queria falar alguma coisa? Então, para a gente andar com o nosso automovinho, né? Quer dizer, então, como estamos alterando esse planeta de uma tal forma, e isso está afetando o mundo inteiro, né? Eu lembro em 1990, 95, eu fui à Europa, andando numa região da Espanha, né? E eu vi os caras reconstruindo os aquedutos romanos. Porque os romanos, quando chegavam na Espanha, Portugal, lá nos anos zero, os anos tal, eles fizeram aquedutos para transportar água para fazer agricultura, né? Depois esses aquedutos caíram, se destruíram e continuaram fazendo agricultura. Mas hoje você anda em muitas regiões da Espanha, Portugal, quase deserto, e eles estão vendo se resgata aquela água que os romanos tinham excesso para fazer sua agricultura, né? Então, pessoal, o que é essa agroecologia nossa? É um pouco isso, né? Primeiro, não pensar as coisas compartimentadamente. Não podemos pensar só na semente do milho, precisamos de pensar nessa semente do milho em relação ao clima, em relação ao solo, em relação a que utilidade vai ter essa semente do milho para a alimentação humana, para a alimentação animal, qual a importância desse milho para nós, né? Isso para todas as coisas. Tipos de animais, né? Nós importamos muito gado leiteiro da Europa, né? Os holandeses, essas gatas altamente produtivas, né? Muito eficientes nas condições europeias, né? Clima muito mais ameno, uma disponibilidade de água. Trouxemos para o sul do país, e também raças de corte, né? O Short, o Devon, o Hereford, né? Que são raças animais para a produção de carne ou produção de alimento, que veio de uma determinada ecologia, né?
e trouxemos para algumas condições ecológicas próximas daquela da sua origem, né? Que é o sul do Brasil. Agora, se começarmos a trazer esses gados leiteiros aqui para o Planalto Central, para o semiárido, para a Amazônia, é um grande desastre, né? E eu estou falando isso de animais, isso é também para os vegetais, né? Você tem uma série de plantas que, por sua origem, sua ecologia, eram de regiões mais frescas, mais frias. No caso das frutas de clima temperado, que a gente fala, né? É o figo, é o pêssego, é a uva, é a ameixa, é uma série de plantas, maçã, né? Exige um inverno rigoroso para ter uma boa produção de verão, né? Mas nós vamos trazendo para outras regiões. Em alguns lugares ocorre uma saudável surpresa, por exemplo, o caso da uva, né? A uva é uma fruta de clima temperado e frio, ela precisa do inverno para entrar em dormência e depois ter uma boa produção na época da frutificação dela, né? Mas o que ocorreu com a uva? O pessoal viu que a falta de água faz o mesmo efeito do frio. Então é por isso que a uva é um grande sucesso aqui nos perímetros irrigados aqui do semiárido, aí na beira dos perímetros irrigados, porque você corta a água, faz o mesmo efeito do frio, a uva entra em dormência, fica estabilizada. Quando você quiser produzir de novo, você irriga e ela volta, né? Mas, de qualquer forma, então nós falamos dessa ecologia, né? Não podemos pensar a agricultura sem o homem que está inserido nesse processo, sem o agricultor, sem a qualidade do trabalho que é na agricultura. Você vê esses agricultores trabalhando com essas cargas de veneno sem proteção nenhuma e tal, e o Estado não faz nada em cima disso. É um crime lesa humanidade. Quer dizer, às vezes o agricultor nem tem consciência, porque eles chamam isso de defensivo agrícola e não de agrotóxico. Então ele vai aplicar seu defensivo agrícola e vai se matar com essa coisa do veneno. E uma coisa que vai nos matar também na nossa mesa, porque muito do que a gente come, o resíduo que a gente tem de agrotóxicos nos alimentos, não é medido regularmente, não é controlado pelo Estado, não é garantido isso, né? Então, o que pensa a agroecologia? Primeiro, vemos em que realidade ecológica nós estamos trabalhando para ver o que criar, o que cultivar, o que plantar e como usar esse solo, né? Por exemplo, nós vivemos numa região tropical, que a biodiversidade é muito grande. Qualquer matinha, qualquer capoeira que você entrar aqui, seja aqui na beira do oceano, seja mais para dentro do semiárido, você tem 300, 400, 500 espécies vegetais, né? Se você está numa região temperada e fria, na Suécia, Dinamarca, Japão, uma região mais fria, você pega qualquer bioma desses, você tem 4, 5, 6 espécies. Então nós estamos indo de 4, 5 para 400, 500, 600. Então uma orientação central de uma agricultura tropical é a biodiversidade e não a monocultura. Não podemos manter esses absurdos que a gente chama, às vezes viajando aí pelo Mato Grosso, por Goiás, essa região, você anda horas, horas e horas, só vendo soja, você não vê uma árvore, você não vê um rio, acabaram com tudo. E é a cultura de exportação, né? Exportando isso para animais comerem lá fora e quantas pessoas aqui dentro estão passando fome, né? Como é que nós vamos trabalhar essa realidade? Então, a nossa ecologia, a agroecologia começa por aí. Quer dizer, quem são as pessoas que estão fazendo essa agricultura? Como nós vamos orientar esse sistema de produção em cima da ecologia, seja a ecologia do clima, seja a temperatura, seja a água e seja o solo, né? Porque tem cultivos, por exemplo, a mandioca é um tipo de planta totalmente adaptada à nossa ecologia, inclusive é dessa região. Agora, é uma planta que solta raízes muito grandes, então num solo arenoso ela vai muito bem, né? Facilita o crescimento do bulbo e tudo mais, vai muito bem. Agora, num solo argiloso já não é tão, mas também vai bem nessas condições de clima. Agora, se tiver uma geada, você acaba com essa mandioca, que ela não tolera, né? É o caso da cana. Mas, primeiro, trabalhar essa perspectiva da biodiversidade, né? Uma outra questão central nos trópicos, com essa quantidade de calor que a gente tem uma capacidade de produzir biomassa 5 a 6 vezes maior do que uma região temperada e fria. Porque uma região temperada e fria produz muita biomassa no verão, mas quando chega no inverno a natureza para, né? Então, aqui, qualquer sistema nosso, nós temos de pensar
otimizar a produção de biomassa, porque essa biomassa vai trazendo nutrientes com ela, solubilizando nutrientes, e quando você retorna essa biomassa ao solo ou transfere para um animal comer, você está ciclando esses nutrientes de uma forma eficiente, né? Não pelo fogo. O fogo é a pior prática que pode se usar na agricultura. Porque da hora que você queima uma biomassa dela, 40, 50, 60, até o nitrogênio vai embora em 92% com a fumaça. O cálcio vai 40, 70, 60. Quer dizer, a pior prática que a gente tem é o fogo, né? Quando eram os índios, pouca gente, muita terra, até tinha sua lógica. Porque eles deixam aquela terra se recuperar por muitos anos, né? Acumula aqueles nutrientes naquela biomassa, eles derrubavam, queimavam, um pouco ia embora com fogo e muito ficava, e eles iam cultivando até essa terra se degradar. Quando degradava, eles abandonavam, deixavam ela voltar à vegetação, então por um período de 15, 20 anos, essa vegetação se regenerava toda e eles iam fazendo a rotação, né? Iam rotando a coisa. Agora, nessa intensidade que ficou essa cultura do fogo, é a pior coisa que pode ocorrer na agricultura, né? A questão da nutrição, eu faço muito analogia com nós humanos, né? Eu acho que a planta precisa do nitrogênio, precisa do fósforo, precisa do potássio, precisa de todos os elementos químicos. Mas numa forma adequada, numa forma correta, né? Por exemplo, a gente come uma carne, come um carboidrato e tal, estamos comendo o nosso fósforo, o nosso potássio, o nosso magnésio, né? Se a gente tem uma deficiência de iodo, te dá um bócio, né? Se você tem uma deficiência de cálcio, pode te dar um problema de ossos, né? Então, é importante a planta ter. Mas não essa overdose que é o tal do adubo químico, né? A gente usa muito adubo nitrogenado, altamente concentrado, né? Sulfato de amônio, ureia, né? São coisas muito concentradas em nitrogênio. Então você joga isso no solo, a planta absorve esse excesso de nitrogênio. Mas ali fica muito aminoácido livre na seiva, né? Então o inseto sugador vem, é a dieta ideal para eles. Então eles chupam isso, a população de pragas aumenta muito, né? E essas pragas, às vezes, eles trazem no aparelho bucal a doença ou a virose, que eles bicaram uma outra planta doente, trouxeram para uma planta sadia e começa a propagação dessas pragas e doenças, né? Nós acabamos com as matas, né? Estamos acabando com a água, acabamos com a matéria orgânica no solo, porque muito da água que acumula no solo é matéria orgânica que a gente vai incorporando, vai pondo biomassa, aquilo vai levando os teores de matéria orgânica do solo, vai acumulando mais água, né? A gente vai queimando, acabando com isso, a hora que chove, o solo não acumula mais água. Passou 3, 4 dias, a planta já começa a sentir o déficit, porque não tem mais capacidade de armazenamento. Então, como a gente trabalhar nessa perspectiva? Pessoal, era um pouco uma pincelada inicial, quer dizer, então o que a gente vê essa agroecologia, né? Primeiro, é a gente ter uma leitura correta da realidade em todas as suas dimensões. Na dimensão cultural, na dimensão social, na dimensão econômica, na dimensão agronômica, na dimensão ecológica, na dimensão da produção e de conservação dos recursos naturais, né? Solo, água, flora e fauna, né? Segundo, como nós vamos pensar na ótica do agricultor, porque eu brinco muito, esse tipo de agricultura que a gente faz hoje, o agricultor é muito roubado antes da porteira e é muito roubado depois da porteira. Porque tudo que ele compra é cada dia mais caro. O adubo está mais caro, a semente está mais cara, agora vai estar vindo essa bomba que eu acho criminosa, que são esses transgênicos, né? Que nós estamos pegando genes de uma planta ou de um animal e pondo em outro, uma coisa que nunca ocorreu na natureza, nos 3,5 bilhões de anos que a gente conhece de evolução da vida na face da Terra. Sempre houve extinção de algumas espécies, surgimento de outras, redução de tamanho, mudança climática, mas nunca se viu um gene de um passarinho vir para o gene do milho ou qualquer coisa. E é o que está se fazendo hoje com esses transgênicos, para esse capital dessas empresas se ganhar mais dinheiro, né? E antigamente você tinha o setor da genética separado do setor da indústria química.
Agora a indústria química comprou o setor da genética e se fundiu, né? Essa Monsanto, eles fizeram um convênio com a Embrapa há 10 anos atrás e se apropriaram de todas as coleções de genes de soja que a Embrapa tinha e começaram a transferir o gene transgênico para as variedades dele. Agora só eles produzem e eles vendem. E o Estado reduzindo seus investimentos em pesquisa, reduzindo seus investimentos em genética, né? Então, é nessa perspectiva que a gente vê, quer dizer, como organizar um sistema respeitando a ecologia, onde você precise muito menos coisa de fora, né? Você pode solubilizar fósforo que está no solo, promover a autofixação de nitrogênio através de espécies de leguminosas, adubos verdes, essas coisas, reduzir o problema de pragas e doenças com a biodiversidade, né? Aumentar a eficiência produtiva violentamente nesse sistema. E a segunda questão, então o agricultor vai deixar de ser muito roubado aqui na porteira, porque ele vai precisar muito menos coisa de fora, né? Hoje, por exemplo, às vezes você pode melhorar o solo vegetativamente e não com o trator. Arar, gradear, essas coisas, você vai desestruturando o solo, acabando com a matéria orgânica e tudo isso. Se você introduzir práticas de manejo vegetativo, abonos verdes, rotações, essas coisas, você vai melhorando esse solo vegetativamente e não precisa essa mecanização toda. O ideal, o Fukuoka, que é da agricultura natural, né, perguntaram para ele: Fukuoka, qual é teu objetivo na agricultura, né? O que seria o ideal para você? Ele falou: é plantar e colher. Não é arar, não é gradear, não é tacar herbicida, não é tacar veneno, né? É plantar e colher, né? Então, eu acho como a gente pensar a agricultura mais autônoma, mais independente, dependendo de menos energia de fora, né? Como esses agricultores, a gente possa contribuir com eles, para eles se organizarem em associações, em cooperativas e tal, e fazerem esse enfrentamento de mercado. Então, eles venderem diretamente os seus produtos, eles poderem processar esses produtos, vender esses produtos para nós todos da sociedade. E aí acho que merece menção alguns programas de governo que estão aí recentes, que o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje exige que 30% dos alimentos comprados pelo PNAE venha da agricultura familiar, né? O outro é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que também compra alimentos da agricultura familiar por um preço justo. E se for alimento orgânico, paga melhor ainda, né? Mas como valorizar nessa perspectiva, né? E como ver se a gente elimina o petróleo dessa máquina e como a gente tira o agrotóxico da nossa mesa, né? Quer dizer, é como valorizar e quem efetivamente trabalha que seja remunerado condignamente por isso, né? Através de sistemas biodiversos, integrados, produção animal, vegetal, florestal, né? E por aí vai. Era um pouco isso, gente, como eu vejo essa questão da agroecologia, né? E hoje a gente tem aí duas linhas de agroecologia que eu considero. Uma é a ciência agroecológica, que eu acho que está avançando muito em âmbito local e mundial, né? O Brasil é um país que está avançando nisso, sim. Seja aqui no Nordeste, vocês têm a ANA, a ABA, uma série, a articulação do semiárido, né? Que vem nesse foco, né? Então, os movimentos sociais que estão se organizando para fazer essa promoção, né? E o avanço que está tendo no meio científico e no meio acadêmico também, né? Hoje já começam a surgir alguns cursos de agroecologia nas universidades. Nós mesmos lá na UFSCar conseguimos aprovar um curso de agroecologia, não é mais agronomia, mas é um bacharelado em agroecologia. Já tem cursos de mestrado em agroecologia, tem aqui no Maranhão, nós temos lá em Araras, tal, estão vindo alguns de doutorado, né? Mas como a gente pensar a agricultura sob uma dimensão ecológica, porque a agricultura não é uma máquina, não é uma coisa que você vai pondo coisas ali e a coisa vai triturando. É muito mais complexo e nós temos de ter uma visão muito mais ampla e mais sensível, porque o desastre ecológico que nós estamos promovendo, tem algumas pessoas que estão achando que essa sociedade nossa não aguenta 100 anos por essas mudanças climáticas que estão ocorrendo em âmbito mundial. Era um pouco isso. Tá? A quantidade de recursos que a gente tem na perspectiva da sanidade e da eficiência produtiva, né? Da sanidade, quantas espécies...
Por exemplo, tem uma espécie chamada nim, né? É uma árvore, prima da quem conhece a Santa Bárbara, né? Que a gente vê muito por aí. É uma árvore inseticida. Você bate isso no liquidificador, aplica nas plantas, você acaba com uma série de pragas da agricultura sem usar veneno, né? Tem uma série de espécies que são repelentes de pragas, repelentes de doenças. Então, a busca do equilíbrio, né, através do vegetal, né? E a questão da nutrição também, a primeira questão da nutrição é otimizar a produção da biomassa e reciclar eficientemente essa biomassa, né? E aí, aproveitar todas as biomassas que a gente tem. A gente diariamente tem um volume de biomassa que a gente traz do campo para a cidade, e isso vai ficar esses lixões a céu aberto no entorno das cidades. Como voltar essa biomassa, esses resíduos, para o campo, para se fazer agricultura, né? A gente fez alguns trabalhos em escola, muito interessante. O próprio esgoto, né? Como trabalhar essa questão do esgoto para a fertilidade de solo, uma reciclagem mais eficiente. E a outra questão são a importância de uma série de elementos químicos para a sanidade, para a eficiência produtiva e para a sanidade, né? Eu vou dar um exemplo, o fósforo. Nosso país, nós somos um país basicamente com deficiência de fósforo. No Brasil tem pouco fósforo e tal. Mas o que a gente vê é que a gente tem muito fósforo insolúvel no solo. E a gente só faz análise de fósforo solúvel. Então todo ano a gente traz fósforo, às vezes, do exterior, né? Traz fosfato de GAFSA, de arade, faz um adubo fosfatado, altamente concentrado e solúvel, você usa na planta, ela aproveita ali, o que ela não aproveitar, aquele fósforo vai se mobilizar no solo ou vai contaminar os aquíferos, né? Vai escorrer e fazer um processo de eutroficação das águas, né? Tem estratégias de você trabalhar com espécies que solubilizam esse fósforo que está insolúvel no solo, né? E micro-organismos, as micorrizas, uma série de micro-organismos que solubilizam aquele fósforo que a gente vai mobilizando no solo, né? Tem uma série de doenças de plantas que estão associadas a alguma deficiência mineral. O boro, por exemplo, a deficiência de boro, às vezes, causa uma série de doenças na planta que quando você põe o boro, a planta não tem mais essa deficiência. Agora, não é por esse elemento, dessa overdose que diz a indústria química. Por exemplo, a gente usa dois exemplos. Tem um feito na Pesagro do Rio de Janeiro, é o adubo Vairo. O que eles fazem? Pegam um tambor de 200 litros, metade de esterco fresco de bovino e metade de água. Mistura, fecha e deixa 40 dias. Se você não deixar uma saída, esse tambor estoura por causa do processo de fermentação. Então você adapta um nipre ali, um tubinho de coisa, põe num tambor de água, então sai essa fermentação e não entra ar para dentro. Nesse processo anaeróbio, forma um micro-organismo, Bacillus subtilis, né? Você depois pega uma solução desse produto, pulveriza nas plantas, você faz uma série de repelência de insetos, corrige uma série de doenças que poderiam atacar as plantas. E você usa em doses homeopáticas, sabe? Porque você faz um tambor de 200 litros, você usa isso a 5%, né? Cada 100 litros d'água você usa 1 litro, mistura bem e pulveriza nas plantas, não tem contraindicação nenhuma, né? Outra coisa importante, esse negócio de nutrição, cálcio, boro, zinco, uma série de coisas que a planta precisa e às vezes não tem, né? A gente faz também um biofertilizante dessa maneira. Pega uma caixa d'água velha, né? Mistura ali um pouco de esterco melado, às vezes pode até roscar uma barrigada de galinha, essas coisas, para fazer fermentação. E toda semana você põe um elemento químico. Põe o zinco, o boro, o molibdênio. E em 40 dias você faz o biofertilizante que chama Super Magro. Isso foi desenvolvido lá no Rio Grande do Sul por um agricultor que o apelido dele era Magro. Eu tenho um vídeo do Globo Rural que tem ele mostrando o Super Magro, né? Você está com esse Super Magro, depois você usa isso pulverizando as plantas, você vai reduzir uma série de deficiências, uma série de pragas, uma série de doenças, né? Então acho que é um pouco por aí, né? Quer dizer, como você pensar essa nutrição adequada e de uma forma adequada, né? Porque é como você vai almoçar, você come uma boa salada, você come um filé, é muito saudável, né? Uma farinha boa e tal.
Ué, você sofre um acidente, essas coisas, você vai para o hospital, te põe um tubo na veia e te mantém vivo, te dá aquilo. Mas você não vai ficar no hospital com aquele tubo a vida inteira, né? E é um pouco que eu faço analogia dessa agroquímica com uma nutrição natural, né? Quer dizer, a gente fazer uma nutrição da planta de uma forma mais sensata, mais correta, de uma forma que a planta absorva isso, e tirando essas injeção na veia que a gente dá. Não sei se... Começando pelo que você colocou, né? Você sabe que nós estamos começando a fazer um trabalho hoje. Eu me aposentei da UFSCar e estou trabalhando na Uniar, e a gente montou um núcleo de agroecologia. É uma região que tem muito assentamento, né? E tem muito agronegócio também, cana e tal. O que a gente está fazendo? Primeiro, nós estamos fazendo uma leitura do sistema deles, como é que eles fazem, tal, para ver o que a gente pode ajudar e tal. E ouvindo muito eles também, porque às vezes a gente técnico, a gente vem lá dando receita, cagando regra e tudo mais, e não ouvimos os atores sociais, quer dizer, como a gente pode construir esses processos com os agricultores e as suas organizações, né? É uma primeira questão. E eu acho uma questão muito importante que você coloca, quer dizer, é como a gente pensar segurança e soberania alimentar local e regional num primeiro momento, sabe? O que se consome aqui em Salvador, da onde pode vir essa comida, como... E isso fundamentalmente na agricultura familiar, sabe? Porque eu acho que a agricultura familiar usa muito mais mão de obra, ocupa as pessoas, e se o agricultor for bem remunerado, é uma coisa permanente. Você vê na Europa essas regiões de agricultura tradicional, o pessoal vem vindo de palha e papel, está todo mundo muito bem, obrigado, e vivendo disso e não quer sair. Aqui, como as condições de renda são miserabilíssimas, quer dizer, são tão roubados, que ninguém aguenta mais ficar no campo. Não tem condições de ficar no campo, não tem o mínimo de renda, né, para fazer isso. Então, eu acho que a gente devia pensar nessa questão, os municípios, vamos pensar localmente, regionalmente, e depois aquelas coisas de qualidade, você mandar para o mercado valorizado. Por exemplo, as coisas que você tem aqui, uma excelente farinha, uma carne de sol, uma série de coisas, atende o mercado local e valoriza isso para o mercado internacional. Eu acho que isso é fundamental. E depois a questão que o Coisa coloca, né? Eu acho fundamental, é um crime o que está se fazendo com a estrutura pública nesse país e vocês agora aqui na Bahia, né? Por quê? Cortando recursos das instituições de pesquisa, desestruturando os serviços de extensão, que eu acho que precisava ter mais cobrança também, né, Armando? Eu acho que a sociedade, eu acho que essas instituições precisavam ter um conselho onde os atores sociais estão lá reclamando dos serviços, né? Os sindicatos, os agricultores, mas a gente ter garantido para o agricultor uma assistência técnica independente, sem interesse monetário, onde você vai procurar transferir para o agricultor as melhores condições de produção, né? E aí eu acho essa ideologia da agroecologia precisa entrar muito mais, porque nós somos muito mal formados e muito deformados na universidade, né? Nós das ciências agrárias, até os engenheiros, quer dizer, os potencial que a gente tem de engenharia com recursos locais e tal, e nas escolas a gente aprende os grandes projetos megalomaníacos, esquecemos dos recursos locais e regionais, né? Mas como a gente pensar uma sociedade mais simples, né? Mais qualidade. Eu acho que precisaria garantir a continuidade desse serviço de pesquisa, garantir a quantidade desse serviço de extensão, isso nos institutos públicos, isso nas universidades e de uma forma independente. Porque o que me preocupa também, como essas multinacionais estão entrando nesses espaços das universidades, financiando projetos de pesquisa de seu interesse e tal, às vezes você tem um resultado não positivo, eles proíbem de você publicá-lo, né? Eu trabalhava na UFSCar, tinha uma professora lá que era do herbicida. Porra, ela anda o mundo inteiro, vai lá, Monsanto, paga para ela tudo. Mas, porra, como nós tiramos o herbicida da produção, né? Você estava falando de palhada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem estudos feitos, pesquisas feitas no IAC, em Campinas, aqui no Nordeste deve ter outro tanto. Café e laranja com palha no pé produz o dobro do que café e laranja sem palha no pé. Quer dizer, então o que é a nossa estratégia? Nesses cultivos, otimizar a produção de biomassa, aproveitar essa palha para cobrir solo.
para evitar a evaporação, o contato dessa palha com coisas, os micro-organismos vão comer, isso vai servir de nutriente para a planta, você vai ter uma eficiência produtiva muito maior, né? Então eu acho, sabe, Armando, que eu acho que é um crime o que está se fazendo com a estrutura pública nesse país, né? E é um crime, e eu acho agora, nessa estrutura pública, era muito importante também a sociedade estar lá dentro, pressionando, fazendo valer suas contribuições. Eu acho isso na extensão, na pesquisa e na própria universidade pública. Eu acho o seguinte, nós temos de pensar água, o ciclo hidrológico, né? Quer dizer, aqui vocês são estrutura, algumas regiões aqui com uma deficiência hídrica muito grande. Então, acho que a primeira coisa é como fazer para recuperar um pouco dessa água, a pouca que tem. Um passo, a água caiu, não pode escorrer, precisa penetrar, né? Então, você ter todo um manejo de solo, onde toda essa água que cai... Por exemplo, quebra-ventos. Eu acho que nós temos de reflorestar pesadamente essas regiões, sem a proteção de aguadas e tudo mais, e também estruturas de árvores, de arbustos, você faz quebra-ventos. Tem estudos, tem um estudo, eu vou sugerir para vocês, procurem no site do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, um trabalho chamado Quebra-ventos Arbóreos. O nome do autor é Alex Carneiro Leal. Nesse texto tem um trabalho de um tal de Pavari, na Ásia, que ele mostra o seguinte, ele estuda 5 culturas em anos de chuva normal, em anos que ele chama de seca moderada e o que ele chama de anos de seca catastrófica, né? No ano de chuva normal, as áreas com quebra-ventos já produziam de 5 a 20% a mais do que as áreas sem quebra-ventos, né? No que ele chama anos de seca moderada, as áreas de quebra-vento já produziam de 40% a 60% a mais do que as áreas sem quebra-vento. Não é que produziam mais, perdia menos, porque esses quebra-ventos conservam muito mais água no solo, na atmosfera, sabe, mais sombra e tal. E eu lembro o caso do trigo, no ano de seca catastrófica, as áreas de trigo com quebra-ventos produziram 500% a mais do que as áreas sem quebra-ventos. Então, quer dizer, eu acho que aqui, o caso de vocês, quer dizer, é uma região semiárida, essa tendência de continuar essa devastação da humanidade, é isso. E aqui a matriz energética era a lenha. Foi se extraindo, com toda a razão, né? É a lenha mesmo. Mas quando vai saindo essa lenha, precisa ir repondo essa lenha para ter isso para sempre, né? E repondo os bosques, repondo as árvores, escolher as árvores adaptadas a esse tipo de clima, né? Ver essas estruturas. Então eu acho que a questão da água é sim muito preocupante, né? Agora, nós precisamos fazer um esforço hercúleo e rápido para ver que eu vejo pelo processo de arborização, recomposição das vegetações, né? Para que a médio e longo prazo a gente recupere esses aquíferos. E essas madeiras não é santuário. Por exemplo, eu vejo esquemas de sistemas agroflorestais, né? Você pode plantar florada, tem árvores que dão flor de janeiro a março, abril. Você pode montar esquemas arbóreos que dão flor o ano inteiro. Uma dá um pedaço. Né? Você pode entrar muito bem com uma apicultura, que é uma fonte de renda para o agricultor. Você tem todas essas opções das frutas silvestres, que a gente foi perdendo essa cultura, mas a riqueza de frutas silvestres que tem nessas matas, para fazer um licor, para fazer uma geleia, para fazer uma compota, ervas medicinais, quantidade que você tem disso, fibras, né? A própria madeira, porque nós estamos acabando com as matas, daqui a pouco vai ser tudo de plástico, né? A sociedade do plástico. Quer dizer, precisamos recompor essas matas para futuramente, não vai erradicar, mas erradicar, você vai tirando uma e plantando outra. Uma ocasião eu trabalhei no Vale do Ribeira, que era um problema sério de desmatamento, né? E eles exploravam muito palmito. Daí vinha a polícia, dava porrada e tal. Falei, gente, vamos fazer um acordo com essa comunidade, que eles continuem explorando palmito, mas que cada palmito que eles escolham, eles plantem 5, sabe? Então é esse ativismo com reposição, né? E eu acho que é essa perspectiva que a gente tem de trabalhar, né? Não sei se atendi, mas eu acho que a gente tem de pensar seriamente em recompor, para capturar esse carbono do gás efeito estufa que a gente está pondo na atmosfera, se é que dá tempo para isso, né? E irmos fazendo florestas com potencial extrativista, né? Multi-extrativista.
e também de manejo de microclima, para melhorar essas condições, reduzir evaporação, conservação de água e tudo mais. Tá. Olha, eu diria até, nem sei se tanto são. O que está ocorrendo é o seguinte, eu não sei se eu fui dos pioneiros, a gente era meia dúzia de gato pingado, e te chamavam de maluco, de visionário, de maconheiro, de tudo, sabe? Porque a gente pensava uma agricultura diferente, né? Então hoje, eu vejo que isso aí avançou muito, em várias regiões do Brasil, né? Você vê isso um pouco em São Paulo. São Paulo foi mais numa linha da agricultura orgânica, já tem mercados organizados e tudo mais, até um pouco mais, não digo capitalista, mas é uns agricultores mais capitalizados e tal, né? Eu vejo aqui no Nordeste, a ASA, a Articulação Nacional de Agroecologia, são uma série de trabalhos que estão avançando muito junto a comunidades organizadas, construindo isso nos coletivos, nas comunidades, né? E eu vejo também dos exemplos mais avançados do sul do país, né? De São Paulo para baixo. Porque de São Paulo para cima foi o café, foi a cana, eram os grandes fazendeiros, depois foi desestruturando o latifúndio e veio a agricultura familiar ocupando esse espaço. Agora, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o processo de colonização já foi diferente. Foi muito mais predominante a agricultura familiar. O próprio norte do Paraná, Londrina, aquela região que foi uma colonização ali que veio por São Paulo, mas eram lotes menores, vendidos individualmente e tal, era uma estrutura de agricultura familiar, né? Então, o que eu vejo hoje, que está avançando muito, sabe? Com esses programas de PENAI, PA e tal, você vê hoje muitos municípios começando, o poder político, começando a se sensibilizar para essa questão e pensar a questão da soberania e da segurança alimentar local e regional, né? E também a questão do manejo dos recursos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Paraná, no governo Richa, quando começou aquele programa de microbacias hidrográficas, né? O que era isso? O Estado vinha, pegava uma microbacia e pedia, se todos os agricultores concordassem, o Estado vinha e fazia todo o investimento que precisava em conservação de solo, relocação de rede viária e recomposição de mata ciliar e tal, né? E a dívida, 50% era subsidiado, o Estado assumia 50% do valor da obra. E os outros 50%, os agricultores assumiam para pagar em 5 anos no valor equivalente ao que ele produzia. Então, se ele era um produtor de milho, ele assumia a dívida em tantos sacos de milho. Se ele era um produtor de leite, ele assumia a dívida em tantos litros de leite. Se ele era um produtor de café, ele assumia a dívida em tantos sacos de café, né? E eu lembro que no início, o Paraná, você tinha aquelas estradas de espigão, né? E às vezes regiões mais acidentadas, todos os lotes dando para a água, né? E cada lote tinha aquela estrada que ia até lá embaixo, erosão na cerca, erosão. O que o Estado fez? O Estado mexia em tudo. Essa estrada de cima continuava para ir para o outro bairro, né? Mas nessa microbacia, ou do lado de cá ou do lado de cá, chegava num ponto aqui, você ia começando uma estrada suavemente até o último lote. E você anulava todas essas focos de erosão que tinham na vertical, né? Então foi muito rico. Então eu acho que é outra coisa, se recompunha a mata ciliar, se introduzia adubação verde como recuperação de solo, né? Então eu vejo essa possibilidade, quer dizer, fundamental a gente pensar a conservação dos recursos naturais e vejo fundamental também a agricultura familiar, sabe? Porque ocupa muito mais gente, gera renda, uma qualidade de vida decente para todas. Você não vai trabalhar na grande escala, mas vai trabalhar na pequena e média escala. Você tem um produto de maior qualidade. Eu vejo porque para evitar esse processo de urbanização, né? Nós estamos nos urbanizando, esses entornos de cidade estão todos acabando a produção agrícola por causa de predação, de roubo e de tudo mais, né? A produção de alimentos indo para cada vez territórios mais distantes, né? E você vai perdendo essa questão da segurança e da soberania. Eu acho fundamental o apoio à agricultura familiar é preocupante também, porque esse processo de reforma agrária, né? A reforma agrária, quando eu fui aluno do Zé Gomes da Silva, do Carlos Lorena, estive no Chile fazendo curso de reforma agrária em 68, né?
tive aula lá com o Celso Furtado e tal. E eu lembro, a reforma agrária era para acabar com o latifúndio e para acabar com o minifúndio, né? E lá em São Paulo, por falta de recursos e tal, até período recente, as áreas que estavam sendo reformadas eram dados lotes decentes para os agricultores, 10 hectares, 12 hectares, e depois começaram a fazer o minifúndio da reforma agrária. Começaram a fazer lotes em São Paulo de assentamento com 1, 2, 3 hectares. Família nenhuma vai conseguir viver nessa extensão territorial de uma forma digna, né? Eu acho que em termos de distribuição de renda, ou geração de ocupação, qualidade de vida e uma sociedade mais justa, eu acho que a gente tem de priorizar fundamentalmente a média e pequena escala, a agricultura familiar, e com o tempo ir reduzindo esses latifúndios do tamanho que são, né? Eu lembro na época o Klaus falava muito, a gente precisa estabelecer um módulo máximo de terra. Acima disso desapropria, sabe? Você, não sei que valor é esse, cada região é uma região, né? Você tem a Amazônia, que é uma coisa, você tem aqui é outra, no entorno de São Paulo, 50 hectares é latifúndio, né? Mas, quer dizer, como a gente pensar a terra justa e distribuída, bem utilizada e sem devastação, né? Como cobrar desse pessoal que está destruindo a terra isso, né? E os transgênicos eu acho uma temeridade, né? Eu não sou contra pesquisar, estudar e conhecer mais transgênicos e futuramente pode ter até alguma solução. Mas da forma que está sendo levado isso e liberado, eu acho que é um crime lesa à humanidade. Tem alguns estudos feitos no Canadá que eles começaram a alimentar rebanho, rebanho de corte, eu só não me lembro se eram bovinos ou suínos. E começaram a dar alimento e o rebanho não engordava. Eu acho que eram bovinos, o rebanho não engordava. Daí um pesquisador falou, vamos fazer uma experiência. Ele pegou um lote, começou a alimentar com alimento transgênico e outro com alimento natural. O com alimentação natural foi embora, o com alimento transgênico estabilizou. Você entende? Tem aquele trabalho do Pavar, aquele cara na Escócia, né, que mostrou o poder cancerígeno dos transgênicos, foi mandado embora do instituto. Quer dizer, então eu acho uma temeridade jogar esses frankfoods, né, os alimentos Frankenstein no ambiente, sem a gente ter segurança do que isso vai ser para nós humanos, para a agricultura, para as pragas, para as doenças e para tudo mais. O Código Florestal. O pessoal está querendo reduzir as áreas de preservação permanente para poder explorar mais. Eu acho um desastre. E eu acho que nós deveríamos pensar em manter essas áreas e até aumentar, e talvez não com esse negócio do santuário, porque tem isso, a lei, você planta e vira um santuário que você não pode interferir. Não, vamos pensar um reflorestamento, mas um reflorestamento extrativista, né? Não com eucalipto, não que eu não... Eu acho o eucalipto uma madeira muito eficiente, muito rápida, mas não para reflorestamento. O eucalipto é uma madeira como é uma cultura do café, cultura do milho e tal. Para o agricultor ter um pequeno plantio de eucalipto na sua propriedade, é importante para fazer uma cerca, para ter a lenha, para tal, mas não usar o eucalipto como uma área de recomposição florestal. Isso não é. O eucalipto não pode ser usado para isso, né? E eu acho que nós temos de pensar assim em evitar, eu acho que nós temos de preservar e temos de plantar muito mais do que está se prevendo, sabe? Agora, pode pensar um plantar na perspectiva de renda, não é para amanhã, mas a médio e longo prazo. Por exemplo, aqui na região semiárida você não consegue isso, mas numa região um pouco mais úmida, tem um palmito chamado a pupunha, né? Lá para nós era muito comum a jussara, né? Que a jussara é aquele palmito muito alto, dá um palmito excelente, mas quando você corta a jussara, o pé morre, né? Agora a pupunha é um palmito que perfilha, né? Ele vai dando depois vai dando filhote e tal. Então você planta uma pupunheira, você vai colhendo e ela continua produzindo para sempre. Então, uma plantação de palmito pode ser excelente, flora apícola para abelha, quer dizer, tem uma gama de utilidades e até espécies que te ajudam na redução de pragas, redução de doenças, melhoria do solo, alguém falou aqui dos adubos verdes, né? São plantas excelentes. Os romanos já usavam os adubos verdes, né? Para melhorar solo, né? Depois, antes da Revolução Verde aqui no Brasil, o IAC, aqueles institutos,
estudavam muito adubação verde no meio de café, no meio da fruticultura e tal, para ter o nitrogênio que as plantas precisavam, né? Depois veio essa modernização e acabou com tudo. Eu concordo sim, quer dizer, como é que a gente pensar... E esse reflorestar também na cidade, porque esse aquecimento global, a temperatura das cidades vai ficar uma loucura. Quer dizer, nós precisamos começar a arborizar as cidades para reduzir o efeito. E o que você vê? A dona de casa, ela quer concretar o piso para não ter sujeira. E lá eu estava na Comissão do Meio Ambiente de Araras, né, pela universidade, eu levei duas propostas. Uma, o município começar a arborizar a cidade inteira por causa desse calor que tal. E a segunda questão, começar a estimular a dona de casa a destruir o piso e começar a vir área verde, fazer uma horta, fazer... Então, reduzir o imposto, por exemplo, está tudo cimentado. Se você tirar o cimento e começar a fazer jardim, horta e tal, reduz o seu imposto, sabe? É antítese do que está ocorrendo. Eu acho que nas cidades, por exemplo, esse negócio da arborização é uma coisa fundamental com esse aquecimento global, porque daqui a pouco você não vai aguentar ficar aí a temperatura de 45, 50 graus, que é o que está parecendo que nós estamos caminhando, né? Então, esse que